Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa do CT5 Esportes, o programa esportivo da Casa de Vovó Dedé. Eu me chamo Cláudio Coelho e hoje nós estamos com o João Rocha, profissional de educação física pela Universidade Federal do Ceará, que está aqui presente, um grande atleta do jiu-jitsu, né? Então vamos falar aí sobre o jiu-jitsu universitário. João, seja muito bem-vindo à Casa de Vovó Dedé e ao programa CT5 Esportes. Pô, fico grato, né, pelo convite, achei muito interessante, o programa não conhecia ainda, dei uma olhada lá no Instagram e, pô, é muito legal. E fico honrado de poder estar contando um pouco da minha história, um pouco do meu esporte aqui, da trajetória universitária também. E é isso, João. Novamente, seja muito bem-vindo. E nós temos muito assunto para conversar, um universo de assunto aí, né? Falar sobre o jiu-jitsu, esse esporte que hoje ele é muito praticado no Brasil. E também vamos falar sobre esse esporte dentro do meio universitário, né? Que hoje acredito que seja um grande meio de atuação, né? Seu grande meio de atuação hoje, já que estamos aqui com ninguém mais ou ninguém menos que o atual campeão do absoluto dos Jogos Universitários Brasileiros, né, de 2025. E já dando um spoiler aqui, você é bicampeão do JUBs, na verdade, né, do absoluto. Então vamos conversar aí a respeito disso. Cara, me fala um pouquinho aí, no início, claro, como foi que tu iniciou nesse esporte, né, onde que tu começou e o que te chamou a atenção no jiu-jitsu para ser atleta de jiu-jitsu, de fato? Cara, eu comecei em 2014, eu tinha uns 9, 10 anos de idade ali. E comecei por intermédio de um amigo, assim, de rua, né? A gente brincava. E ele é um amigo muito próximo até hoje, quase irmão, assim, sabe? Ele já treinava há um ano e aí me chamou pra ir. Eu fui, fiz a primeira aula e aí desde então me encantei. Até, assim, no início era um hobby, né? Acho que, tipo, pô, a criança não tinha ainda essa mentalidade de, pô, quero ser atleta nem nada. Sim. 9 anos, né? Então, muito novo. o esporte para uma criança ele é mais uma questão ali de divertir mesmo, né? Como um hobby lazer, de fato. né? Tipo, exatamente. E aí, pô, comecei, passei alguns anos ali ainda treinando. Em 2016, eu tive uma complicação, eu tive uma bactéria na perna e, tipo, pô, foi muito complicado. Fiquei quase o ano inteiro internado. Tipo, entre idas e vindas no hospital, sabe? Tipo, eu ia, aí fiquei 4 meses lá, aí me liberaram, voltei pra casa, passei umas 2 semanas, aí voltei pro hospital de novo, fiquei internado um tempão. Aí pra voltar, depois de 2016, só em 2017, né, fui morar com meu pai no interior. E aí, tipo, demorou um tempo Interior também daqui do pra Ceará? voltar. Sim, Granja. Granja, legal. Isso. E aí, pra voltar demorou um tempo, né? Porque, pô, tiveram que fazer uma cirurgia na minha perna, tiveram que raspar o osso e tal, então, tipo, Nossa. fica... É uma cirurgia um pouco delicada, né? Sim. De cirurgia de raspagem. Tipo, fica o calo ósseo ali e, tipo assim, a criança fica com medo, né? Tipo, pô, ver ali uma situação esquisita na perna, você nunca viu, né? Sim. Então, tipo... Tinha 11 anos, mais ou menos, na época? Pô, tinha, 12, 13. 12, 13. 12, 13, E aí, tipo, eu fiquei com muito medo de voltar, porque querendo ou não, o jiu-jitsu é esporte de torções, né? Torções e estrangulamentos. Então, tipo, pô, qualquer coisinha ali eu ficava com medo. Sim, exatamente. Mas voltei, cheguei a competir em 2017, competi em 2018, e aí em 2019 foi o ano que eu decidi que eu queria ser atleta, eu tinha uns 14 anos. Tinha 14 anos, isso. Aí decidi que queria ser atleta, pô, e falei pra minha família, né? Grande parte da família, assim, tipo, pô, vai estudar e tal. Tirar aquela onda, né? Mas meu pai que, tipo, sempre apoiou, assim, desde, tipo, pô, vai nessa, filha, é isso aí, apoio e tal. Ele sempre me apoiou muito, assim, na caminhada esportiva, legal, sabe? Legal. E seguir meu sonho. Ele tinha muito uma filosofia de que, tipo, pô, a vida é tua. O que eu quero que tu faça é outra coisa, mas também não importa o que eu quero, entendeu? O que importa é que vai te fazer feliz, né? Ah, bacana, cara. Quando a gente tem esse apoio dos pais, que hoje são as nossas grandes figuras familiares, ajuda demais, né? Ajuda demais. Pô, e na época, tu tava numa academia específica, a academia ela tinha uma inclusão realmente no sentido de participar de competições ativamente? Como era que funcionava? Cara, era num projeto social, numa igreja próxima. Legal. Ele era pastor também dessa igreja e professor Helder Pinto, da SAS. É a academia que eu ainda estou hoje. Eu cheguei a sair dessa academia, mas retornei. Eu não estou mais no projeto social, eu ainda estou na mesma equipe, mas não estou mais lá no projeto social. Eu acredito que teve um fim o projeto e aí depois reiniciou. Acredito que está acontecendo, mas não no mesmo local. Mas era um projeto social lá, tipo, a gente não tinha tanto esse foco de competir. Alguns, tipo, o meu amigo que me levou, o Nicolas,
ele competia já, tipo, ele sempre foi, tipo assim, bem guiado para essa questão de ser atleta. Legal. Mas, tipo assim, ele não tinha tanto um foco de competir. Eu cheguei a competir em 2015 ali, meio que por influência do meu amigo, né? Ele ia, tipo, pô, bora, João. Aí eu fui, perdi, mas, pô, não tinha tanto esse foco. Eu fui competir mais, assim, para 2018, 2019. Entendi, legal, legal. E aí, pelo esse mesmo projeto, né? Porque... Já não. Já por outro projeto? Porque, tipo assim, em 2017 eu fui morar com meu pai. Quando eu voltei, o projeto já tinha, tipo, tido um fim, não tava rolando. Legal, legal. Já tava naquele período que você falou antes, né? Que tinha... Aí foi reformulado depois. Sim, sim. Legal. Aí, tipo, ficou um limbo, né? Não tinha um projeto, mas tinha um professor, que é o meu atual professor, o Iago Lobo, que ele Legal. era aluno desse projeto também. Lá no projeto ele era um dos instrutores, né? E aí, quando eu voltei de Granja para morar em Fortaleza de novo, ele tinha aberto um CT, Legal. CT Físico Lobos, tem até hoje, né? Que é onde eu treino. Aqui em Fortaleza? É aqui em Fortaleza, lá no Conjunto Ceará. Legal. E aí, pertinho ali. Pertinho da minha casa. Então, tipo assim, aí eu cresci com ele, né? Tipo, ele me guiando como professor em vários aspectos. É um cara importante, assim, na minha vida, porque, tipo, me guiou muito dentro do esporte. E até uma coisa que eu tava conversando com a Roberta, né? Quando a gente chegou aqui, que é, tipo assim, o esporte me guiou muito para um caminho bom, sabe? Tipo, tiveram muitas pessoas do meu convívio, assim, social de quando eu era criança, que acabaram se envolvendo com coisa errada e tal. E eu vejo que o esporte foi muito importante para, tipo, me guiar para um outro caminho, sabe? Exatamente. O esporte, ele tem... Um dos objetivos dele é esse, né? Sim. É realmente fazer essa galera ir para um caminho bom, mais claro, no sentido de você entender que existe um valor social ali, né? Sim. Então, isso é muito importante também. Cara, bacana. E acho interessante, né? Porque hoje, acredito que tu não vive mais sem um jiu-jitsu, digamos assim, né? Hoje é ali jiu-jitsu. E vamos falar daqui a um pouquinho, né? Sobre como tu faz esse paralelo entre o jiu-jitsu e a universidade hoje. Sim. Então, é isso. Desculpa, pode terminar a história. Não, mas, tipo, enfim, voltei e aí fiquei treinando com o Iago. E o Iago já era competidor, já tinha viajado para outros estados para competir. Legal, Então, aí começou essa influência de competir mais. De ir pro âmbito competitivo, de fato, né? Exatamente, Que hoje o jiu-jitsu ele tem um nível muito mais elevado, muito né? alto. Tu já sente essa diferença dessa época para as tuas primeiras competições para hoje? Com certeza, até pelo escopo, né, que eu alcancei. Tipo assim, antes eu competia campeonatos regionais ali, tipo, de bairro e tudo. E hoje, tipo, já cheguei a competir campeonato nacional, alguns. Consegui, graças a Deus, E tá indo para um sul-americano agora, né? tipo, graças a Deus consegui faturar alguns títulos nacionais até. E tô indo para um continental, que é o sul-americano. Então, Massa, tipo assim, é uma honra muito grande, sabe, cara? Tipo, Total. E olhando pra minha trajetória, eu sempre faço essa piada assim, o pessoal lá na faculdade não acredita, né? Fica zoando, dizendo que eu tô tipo, tirando, mas não é. Até 2021, tipo, foi uma trajetória longa para eu começar a conseguir ganhar numa competição. Tipo, eu chegava nas competições e era só peia, velho. Imagina. Era ruim, eu era ruim mesmo. E aí, tipo, pô, minha mãe, ela até brinca comigo, quando a gente vai conversar com ela e tal sobre isso, tudo, que ela fala que, tipo assim, ela meio que me desencorajava ali no início, porque ela meio que sentia pena, tipo, pô, coitado, quer ser atleta, aí sempre perde. Ela ficava meio que, tipo, pô, meu filho se frustrando e tal, mas é um processo, né? Sim. De resiliência e tudo. E aí, pô, depois de 2021 comecei a ganhar, aí pronto, aí, tipo, entre vitórias e derrotas, mas muito mais vitórias, sabe? Ou seja, você começou, você disse, quando tinha 9 anos, em 2012? 2014. Isso. Ou seja, foram, sei lá, 7 anos aí para começar a olhar que realmente, a partir daqui eu realmente estou apto para uma competitividade dentro do esporte. Exatamente. E tipo assim, dentro desse espaço de 7 anos, teve 1 ano e alguns meses ali que eu não treinei. Que foi por conta desse período da cirurgia. Sim. Mas de resto, pô, foi tipo assim, praticamente 5 anos e, sei lá, 6 meses de treino todo dia, desde criança. Imagina. E mesmo assim, tipo, o meu nível ainda não tinha chegado num nível tão bom, mas depois aí desencantei. E os treinos de jiu-jitsu são pesados, né, cara? Dependendo, obviamente, da questão cultural do professor e tudo mais, tem treinos que são muito pesados, né? Eu cheguei a ter várias metodologias, né? A metodologia do Iago é muito bom, ele é conhecido já como um professor que preza muito pela técnica. Então, é bom ter um guia, assim, também, né? Tipo, uma pessoa que te guia para um bom caminho, porque, pô, não adianta ser o cara, vou treinar que nem maluco, que nem um rock lá,
E porque às vezes o cara acaba se lesionando, né, se machucando. O Iago também é Sim. profissional de educação física, então isso contribui muito, né, Exatamente. para a Não, visão dele como vamos professor. falar sobre isso também, porque a sua formação também é de educador físico, né? Isso. Hoje, você ainda está se formando, ainda está na universidade ou já está nos finais? Eu tô mais ou menos no meio do curso, tô na universidade Legal, ainda, tô concluindo o quinto semestre. massa. E, pô, o plano é esse, né? O plano é se formar e aí, tipo, poder, depois da minha carreira como atleta, poder atuar como um guia para outras pessoas Legal, também, cara, entendeu? legal. E a área de educador físico, ela ajuda, né? O profissional de educação física, ele vai ajudar, obviamente, em todos esses fatores. Acredito que hoje, para você ser um instrutor, digamos assim, de jiu-jitsu, você não precisa dessa formação especificamente, É, mas ela é uma base muito boa, né? sim. Tipo, você não precisa para artes marciais, você não precisa ser um profissional de educação física, mas, tipo assim, é uma outra visão, né? Sim, sim. Você consegue identificar, tipo, uma lesão, por exemplo. A gente tem a disciplina de socorros urgentes, que a gente tem essa capacidade, né, essa capacitação de poder dar um maior suporte ao aluno, com uma visão Exatamente. mais profissional de que estou ensinando ele a se movimentar, digamos assim. Exatamente, exatamente. E uma visão muito mais prática e teórica, metodológica de como ensinar. Não, Sim, porque, sim. infelizmente, ainda tem muitos professores que, tipo assim, vai treinar jiu-jitsu, aí uma aula, não, vamos fazer isso. Aí na outra passam outra coisa totalmente diferente, sem conexão nenhuma entre as aulas, e Sim, tipo, isso é jiu-jitsu? Mas tipo, acaba não contribuindo tanto assim para uma evolução, sim, e eu falo pelo lado de performance, né? Ainda contribui muito para o papel social e cultural, mas sim. para o lado de performance não vai, tipo, porque não conecta, né? Sim, Então acho que tipo a questão da formação ela guia muito para isso, sabe? sim. Ou seja, existe realmente uma metodologia ali dentro do jiu-jitsu que vai fazer com que, olha, aqui você vai conseguir evoluir mais, né? Em menos tempo, digamos assim, justamente por conta da questão da performance, né? Então, para atletas de alto nível, que pelo menos é o seu caso no momento, ajuda muito, né? Tipo, eu gosto de seguir por uma linha mais naturalista de que a metodologia de ensino ela tem que ser individualizada. Então, tipo assim, tem atleta que vai responder melhor a uma metodologia de ensino mais Sim, sim, fixa, de tipo assim, pô, isso, isso e isso durante esse mês, vamos fazer essa linha. E tem outro que vai trabalhar melhor de uma outra forma. Então, sim. acho que o profissional de educação física e o professor faixa preta, ele tendo essa capacidade de distinguir é, qual metodologia utilizar com aquele aluno, com aquele atleta, né? Isso vai ser determinante para a evolução daquele atleta, entendeu? Com certeza, com certeza. Mas enfim, João, cara, muito massa. E agora eu queria fazer uma introdução aí para a gente falar sobre realmente como é hoje o desenvolvimento do jiu-jitsu dentro das universidades, né? Porque hoje, a gente estava até conversando aqui antes de iniciar o programa, que o nível de competitividade do jiu-jitsu dentro das universidades, ele cresceu muito, né? Sim. Tem muito atleta bom hoje, de alto nível, e existem hoje várias competições que vai integrar as universidades, mas a principal delas os Jogos Universitários Cearenses e os Jogos Universitários Brasileiros, né, que é o JUX e o JUBs, no qual você faz parte, né, compete pela UFC Sim. e compete, diga-se de passagem, muito bem, né? Então, assim, cara, há quanto tempo tu tá competindo aí pela universidade de fato, pela UFC? Cara, Desde que tu iniciou já? eu entrei na universidade em 2023.2, em agosto de 2023, e aí eu ouvi falar sobre o JUBs, mas tipo, não sabia bem como era, não sabia como se inscrever nas coisas. Sim. Pô, calouro, né? Não sabia de nada Sim, ali dentro da sim. universidade. E aí eu fui, tipo, me inteirar mais assim das coisas em 2024. No começo de 2024, eu entrei em contato com alguns outros atletas universitários que tinham lá. Eu ainda não era atleta universitário, era atleta já, mas não tinha Fora da entrado, universidade, né? fora da universidade. E aí, tipo, entrei em contato com alguns colegas que já atuavam pela UFC, né? O Daniel Lemos, que é um veterano do JUBs, ele Sim, muito conhecido, né? foi campeão também. E aí, tipo assim, ele e o Igor também, que também é campeão do JUBs em 2024. Infelizmente Legal. não conseguiu ir esse ano. Mas, tipo assim, eles me guiaram e eu acabei, tipo, entrando em contato mais em 2024.1. Aí eu conheci o Jux, fui pro Jux, e toda essa questão que tu tá falando da evolução do esporte universitário é enorme. Porque eu comparo com o ano passado, pô. Ano passado, não é tipo assim, falando, é porque realmente eu tô te colocando o nível que tava, sabe? Sim, sim. Era um nível bem abaixo do nível competitivo
natural, sabe? Sim, sim. E aí, esse ano já foi totalmente diferente, entendeu? Tipo assim, as universidades investindo no esporte universitário, e o jiu-jitsu é um esporte universitário novo, né? Ele Sim, entrou no sim. âmbito universitário, tipo, recente, ele teve 1 ou 2 edições de JUBs, assim, em 2019, 2020, aí parou total, acho que foi 2018, 2019, parou total, não teve mais jiu-jitsu, aí voltou em 2024, eu acho. Não, 2024. 2023. 2023, se eu não me engano, foi 2023. Foi, que o Daniel foi campeão lá em Joinville. Legal. Mas, tipo assim, então é muito, muito novo. Mas, pô, nesse Jux tinha atleta de calibre mundial, contratado por universidade daqui do Ceará. Tinha cara que, tipo assim, pódio de campeonato pan-americano de faixa preta. Caramba. Cara É outro nível profissional mesmo. mesmo. Tipo, pô, esse cara que eu tô falando, que é o Salgueiro, é um atleta muito conhecido aqui de Se Fortaleza. eu não me engano, eu já ouvi falar dele É, também. ele foi pela Uniateneu. E aí, tipo, ele ganhou a vaga pro Jubes, mas não pôde ir porque foi competir um Mundial em Abu Dhabi. Tipo assim, o cara... Aí não- entre o Jubes e o Mundial em Abu Dhabi. Então, tipo assim, pra tu ver o nível que tá a escala nas coisas. E não foi só ele, tiveram outros atletas muito bons também. Sim, sim, imagino. Teve um outro lá da Uniateneu, que é o Guilherme, que competiu e foi campeão também lá, que é um cara muito bom, daqui do Ceará. Então, tipo assim, eu vejo que o esporte universitário tá crescendo e o Sim, jiu-jitsu tá começando a olhar pro esporte universitário. O pessoal lá de São Paulo também tem um investimento muito grande. sim, exatamente. Aquela galera que a gente tava falando aqui no início, Sim, vamos já São conversar sobre essa Paulo, galera sim, também. pois é, Porque... tipo, o pessoal da Mackenzie, pô, tem Sim. um time profissional de jiu-jitsu da Exatamente. Mackenzie. A gente conversou lá sobre isso, né? Pois Que é, é uma escola de jiu-jitsu muito bem exatamente. estruturada, desenvolvida, né? Tem a escola deles lá, e aí, tipo, eu sigo alguns atletas que eu já lutei, e, tipo, pô, os caras... É uma academia da Mackenzie, e tudo bonitinho, tem uniforme, vão pras competições lá, e, pô, é E os muito caras arrastam interessante. muito, né? Os caras são bons, os caras são bons. É muito investimento, né? Sim, sim, E exatamente. aquela coisa, eles estão no polo ali central do jiu-jitsu no Sim, Brasil, que é São Paulo, Rio. exatamente. Então, tu compete no Jux, por exemplo, desde do ano passado, desde 2024. 2024. Bacana. Então, fala pra gente aí como é que funciona, na verdade. Eu não sei se tem uma grande diferença, assim, acredito que deva aparecer um pouco, entre, por exemplo, a estrutura de uma competição universitária para uma competição comum, né, fora da universidade. Por exemplo, o Jux, se eu não me engano, ele funciona, obviamente, por peso, mas ele não vai fazer tanta diferença assim na cor da faixa, por exemplo, né? Ou tem essa diferença na cor da faixa também? No Jux e no Jubes, a única diferença, eles seguem a metodologia de regras da CBJJ e BJJF, que é a federação principal do jiu-jitsu. Porém, eles têm uma mudança no tempo de luta e na cor de faixa. Como o meio universitário ainda é escasso, digamos assim, de atletas universitários, eles unificam os faixas azuis e faixas roxas, que tem a mesma regra, não muda muita coisa de regra, né? E os faixas marrom e preta, que também é a mesma regra. Então, eles unificam essas duas categorias. No meio competitivo não é assim, cada faixa tem uma categoria. E no tempo, tipo assim, se eu não me engano, todas as lutas de faixa azul e roxa são 6 minutos, e a final é o dobro disso, é 12. Caramba. E aí, de faixa preta, se eu não me engano, é 7, e a final é o dobro 14. disso. Cara, interessante. E existe também a diferença, obviamente, de peso, né? Você só vai lutar com pessoas ali do seu peso, claro, obviamente, né? Mas essa tabela eles seguem direitinho da CBJJ, show. a recomendação E essa questão de tempo, né? Numa competição comum, por exemplo, uma pessoa da tua faixa de peso e da cor da tua faixa de fato. Qual é a diferença de tempo, por exemplo? No Jux, tu falou que são 6 minutos, tu é faixa roxa hoje, né? Isso. Então, tu luta através de 6 minutos no Jux. E numa competição comum, é 6 minutos também? Qual é o tempo, mais ou Não, menos? faixa roxa adulto, na CBJJ é 7 minutos. 7 minutos. Na marrom é 8 e na preta é 10. Ah, legal. Que aí é unificado. E essa diferença de 1 minuto faz diferença de fato na luta? Faz total, tipo, e depende também do cara que tu tá lutando. Porque assim, tem cara que você luta e, tipo, acaba sendo uma luta mais tranquila de administrar. Sabe? Entendi, Tipo assim, entendi. você é um cara que não é tão explosivo, tudo e tal. Se é um cara que sai explodindo toda hora ali, não tá nem vendo, um minuto é uma eternidade, assim, lutar com um cara desse. Pô, inclusive o cara que a gente tava comentando daqui, que foi vice-campeão esse ano, o Arthur, da Unifor, eu lutei com ele no Jux do ano passado. Você estava no mesmo peso? Era, porque Legal. no ano passado eles unificaram peso também. Ah, juntou entendi. 8-2 e 8-8. Entendi.
Aí, tipo assim, pô, lutei com ele e o bicho é maluco, assim, sai, e não cansa, e caraca. Eu cheguei a cobrir, eu acho que ele no Jux do ano passado. É, Esse ano do Jux não, mas no Jux do ano passado acho que fui eu também, e eu vi ele lutando, pois é, ele vai pra cima, O assim, Arthur é não tá maluco. nem aí eu, caraca, velho, esse cara não cansa, não. Um abraço pro Arthur aí, Um né? A abraço, gente fala Arthur. que ele é maluco, mas no bom sentido. Não, O cara não, é o cara é gente fera, boa. luta muito. E a gente gerou até uma amizade, assim, né? Sim, Tipo, sim. pô, eu até falei isso com ele lá no Jubes, tipo, no Jux do ano passado, eu fiquei meio assim e tal, tipo, porque eu tava meio acuado ali, né? Saiu da UFC, Sim, a sim. galera, a maioria da Unifor ali, e, pô, tava tremendo uma torcida lá pro pessoal da Unifor. Aí, tipo, no Jux de 2024, ficou meio um clima hostil ali, porque, tipo, Sim. eu ganhei, aí provoquei e tal, a galera e tal, foi uma onda. Tem essa rivalidade aqui no Ceará, né? Pô, Entre as tipo, universidades. E mas é aí, tipo, saudável, é saudável. é legal. E aí, tipo, eu fui pro Jubes de 2024, aí lá é todo mundo Federação Cearense, né? Então, tipo, Sim, lá a gente passou a exatamente. se conhecer melhor, conversar, e pá, aí a gente já, tipo, Sim, ficou sim. muito amigo. O Massa. Lucas é da SAS também, o Lucas que é da Unifor, ele é da equipe SAS, da mesma equipe. Então, Sim, tipo, isso sim. foi um link legal. E aí, passei a conversar mais com o Arthur, e nesse ano eu consegui ter uma maior proximidade com ele, porque ele foi pro Jubes também. É, todo mundo no Jube junto ali, É, né? então, tipo assim, a nossa resenha ali era eu, ele, o Lucas, né? Sim. Só E atleta de alto nível, né? O Rafael também é um ótimo atleta, é um ótimo infelizmente não fez atleta. um Jubes tão bem assim, mas, cara, o Rafael luta demais. Eu lembro que eu acompanhei ele no Jux do ano passado também, igual com o Arthur, e ele fez lutas belíssimas, cara. O Rafael lutou muito bem, e eu não lembro agora se ele medalhou na categoria dele, mas assim, as lutas que eu fiz a cobertura dele, ele lutou muito bem, cara. Lutou muito bem. Acabou com a luta em pouco tempo, por finalização também. Sim. Finalizações bonitas, digamos assim, do ponto de vista do jiu-jitsu, né? Que é você ganhar as costas, né? Fazer o Sim. mata-leão, é muito bonito também. E é interessante, cara. Demonstra o E domínio. ainda sobre a questão do Jux. O Jux, ele funciona como um trampolim, né? Você medalha no Jux e você vai para o Jubes, que é os Jogos Isso. Universitários Brasileiros, que é o estopim, digamos assim, dentro do meio universitário, né? Porque você vai para o nível nacional. E aí no nacional que você consegue ter contato com essa galera de São Paulo, do Rio, Sim. que é onde você mesmo falou que são os polos de jiu-jitsu por lá, né? Cara, e Exatamente. como é a experiência de participar de um Jubes? Cara, é surreal, assim, eu já viajei pra competir bastante já, tipo, por conta própria, né? Sim, Assim sim. como eu tô indo pro Sul-Americano agora, eu já Sim. fui pra 2 brasileiros da CBJJ, já fui pra Grand Slam no Rio de Janeiro, Sim, sim. já fui pra campeonato em Recife, Natal, Paraíba, enfim, Legal, um legal. monte. E, tipo assim, a melhor estrutura que eu já vi de, tipo assim, de apoio ao atleta realmente foi do Jubes. Claro que, Legal tipo assim, demais. é porque você acaba pegando também um pouco da estrutura dos outros esportes, né? Sim, sim. E, tipo, no meio olímpico, os esportes olímpicos no Jubes o Jubes é muito valorizado no meio olímpico. Sim, Tipo assim, pô, sim. tu chega no ciclo olímpico sendo campeão do Jubes, qualquer que seja a modalidade, é uma moral, assim, grande, sabe? Sim, sim. Então, tipo assim, o jiu-jitsu não é olímpico, então acaba não tendo essa visão ainda, mas tá crescendo muito. A gente até conversou sobre isso, se eu não me engano, lá no Jubes, né? Poxa, Foi. o jiu-jitsu ele é um dos grandes esportes hoje que infelizmente ainda não é olímpico, mas se eu não me engano já existe essa conversa entre as federações para tornar o jiu-jitsu olímpico, né? Tipo, eu acho difícil e, assim, do ponto de vista financeiro para atletas, nem é tão interessante que se torne, sabe? Imagino, Porque imagino. hoje em dia a gente tem várias federações e aí tem uma federação que paga melhor, tem outra que tenta pagar melhor, então, tipo assim, várias federações tentando pagar uma mais que a Sim. outra e aí pro atleta é bom, né? Que ele compete aqui, Sim, compete lá e exatamente. ganha dos dois. Então, tipo, Exatamente. pô, e no ciclo olímpico não é assim, né? No ciclo olímpico, tipo assim, para você realmente, pô, eu sou um atleta de destaque, eu vivo do meu esporte, você tem que tipo, chegar num ciclo olímpico, pelo menos. Sim, exatamente. Porque se você não chega, não é visto, né? Tipo, querendo ou não. Exatamente. E nós temos hoje no Jubes, né? A gente teve a oportunidade de conhecer atletas que são competidores olímpicos. Inclusive, um Sim. deles eu quero trazer para cá, que é o caso do Altamir, né? Sim. Da natação, ele. Da natação, exatamente. Cara, o Altamir chegou, se eu não me engano, eu não lembro exatamente as etapas que ele chegou nas Olimpíadas, mas ele foi muito longe nas Olimpíadas. Se eu não me engano, infelizmente ele não chegou a medalhar. Foi Paris, né, ele? Eu não lembro agora se ele foi para Paris ou se ele foi a do Rio aqui mesmo. Ou se ele Sim. participou das duas, né? Porque, se eu não me engano, ele foi olímpico de 2 Olimpíadas, Se eu não me engano,
eu tenho quase certeza que ele foi pra Paris. Do Rio eu não sei, Então mas eu deve acho ser. que ele foi pra Se eu não me Paris. engano, eu conversei com ele, ele disse que na do Rio ele também estava, Aí se eu não foi? me engano. Eu quero muito trazer ele aqui para ele tirar essa nossa dúvida, mas eu já fiz o convite também, quero muito que ele venha. Altamir é uma pessoa sensacional. E era isso que eu queria destacar aqui contigo também, as oportunidades que o jiu-jitsu esportivo ele cria pra gente. Uma delas é o que a gente está falando aqui, aí nós temos contato com essa galera Sim. que, poxa, você imagina ali, você está no mesmo ambiente que o Altamir, que foi para umas Olimpíadas da vida, você mesmo falou que você também teve contato com a galera, por exemplo, do jiu-jitsu lá da Mackenzie, que é um outro nível também. Sim. Então, cara, essas oportunidades que o meio universitário cria, fala um pouquinho sobre isso, né? De as experiências que tu já teve, de contato, né? De viajar também. O último Jubes agora foi em Natal, então tem essa troca de cultura também. Né? Pô, é muito interessante. Eu conheci Brasília, né, por meio do Legal. Jubes, no ano passado. E lá em Brasília tiveram os hosts, né, meio que os recepcionistas, digamos assim, a galera que recebia a gente. Era o William Lima, né, atleta que medalhou prata nas Olimpíadas de Paris, Caramba. no judô. E Só isso, o né? Caio Bonfim, que também foi vice-campeão na marcha atlética em Paris. Então, tipo assim, 2 vice-campeões olímpicos, pô, é absurdo. Tirei foto com... Eu tietei os caras, assim, pô, tira uma foto comigo, por favor, cara. Eu tenho até hoje no meu celular, às vezes eu olho assim, caraca, velho, tirei foto com o William. Inclusive, ele é um cara muito massa, eu acompanho ele no Instagram. Mas, tipo assim, é enorme o link que você faz. O Jubes é um campeonato, uma competição, né? A estrutura, não só a estrutura de arquitetura, né, nem nada disso, mas, tipo assim, de receber tantas pessoas de todos os lugares do Brasil. São mais de 6 mil atletas, se eu não me engano. Nossa, fácil. Muita gente. Isso aí, fácil. E, pô, você vê gente de todo canto, com as mais diversas experiências, as mais diversas culturas, né? E isso é incrível, cara. Você aprende, você conhece, e, tipo, pô, você cria ligações, né? Sim, exatamente. Em outros estados, tipo. E aumenta também a sua capacidade mesmo intelectiva dentro do esporte, né? E era o que a gente estava conversando antes, por exemplo, você teve um contato, e aí eu queria que tu respondesse agora isso no ar, porque é muito interessante também, da diferença até da própria modalidade de jiu-jitsu mesmo, né? Por exemplo, a gente tem um jiu-jitsu cearense que ele tem uma certa cultura, ele é desenvolvido de tal forma, só que aí você teve contato com outros competidores também de outros estados e você vê a completa diferença do jiu-jitsu que foi desenvolvido nesses outros estados, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso também, que é muito interessante, cara. Pois é, cara, tipo assim, Rio de Janeiro e São Paulo, né, ali, são os maiores polos do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, ele foi implementado basicamente assim no Rio, ele foi criado no Rio. Sim. Então, tipo assim, a tradição das academias de lá, que já são muito antigas, né? Se eu não me engano, é da família Gracie, né? Da família Gracie. E era lá do Rio de Janeiro, pô, legal, o pessoal tem academia lá desde a época que criou o jiu-jitsu. Então, tipo assim, é uma outra visão, né, histórica. Depois o jiu-jitsu veio chegar aqui no Ceará, muito por intermédio do professor Sá, que é o fundador da equipe que eu tô, né, da SAS. Legal demais. Hoje eu treino, tipo, sobre a tutela do Iago, né, que é aluno do Robinho, que é o filho do professor Sá, um dos filhos dele, né? Muito bom. Que é um cara também fenomenal. Já treinei lá no Náutico, né, que é a sede da equipe. Com ele é um cara incrível, assim, realmente um exemplo de professor e de pessoa. É um cara muito massa. Muito bom. Então, tipo assim, a gente tem essa questão de ser mais atual o jiu-jitsu aqui no Ceará, mais novo, sabe? Tipo, nasceu ontem. Então, tipo assim, querendo ou não, esse desenvolvimento lá é maior, né? Sim. E lá tem muito investimento. São Paulo, Rio é tipo assim, tem equipe profissional de jiu-jitsu, mais de uma. Pô, consigo pensar na Fratres, na Adriarte, Aliança. Sim. Conheço caras que eu competi aqui em Fortaleza mesmo, que hoje representam essas equipes lá e conseguem, tipo, viajar pra Califórnia para lutar mundial, viajar para Abu Dhabi para lutar mundial. Então, tipo assim, é uma estrutura totalmente diferente, um investimento totalmente diferente lá naquele polo. É uma experiência muito louca pra essa galera, né, cara? Sim. E assim, de diferença técnica mesmo, você consegue sentir alguma coisa no sentido de que, poxa, os caras de São Paulo, eles são um pouco mais guardeiros, os caras trabalham muito a guarda bem, ou então os caras realmente são mais explosivos, né? Cara, assim, eu acho que essa questão de técnica e de explosão muito se parte do atleta. Óbvio que depende também do preparador e do professor. Mas, tipo assim, se você tem um professor bom de jiu-jitsu, que vai te passar uma boa técnica, e um bom preparador físico, eu tive a sorte de ter os dois em um, né? Que é o Iago.
Mas, tipo assim, se você tem isso em qualquer lugar do mundo e tem ali um material humano para você treinar bom, eu acho que isso vai depender mais de você chegar num nível de técnica parecido. Sim, sim. Mas, assim, eles estão muito mais acostumados a competir grandes eventos, porque os grandes eventos são todos lá. São Paulo, Sim, geralmente, e alguns no Rio. A grande maioria dos campeonatos, o brasileiro é lá, o sul-americano é lá, o Grand Slam é no Rio de Janeiro. Então, tipo assim, a grande maioria dos grandes eventos aqui do Brasil são lá. E aí, em contrapartida, deixa esses caras ficar casca grossa mesmo, né? Tipo, os cara passam a competir só as competições que vai todo mundo, então, tipo assim, os caras ficam mais casca. Mas, pô, não tem assim, pelo menos eu não enxergo essa característica de, tipo assim, um é mais guardeiro, pá. Isso eu acho que vai mais de academia para academia. Entendi. Tipo assim, entendi. de estado, não. Porque tem muito cara que é passador e tem muito cara que é guardeiro lá em São Paulo. Tipo, não dá para distinguir. Por exemplo, no próprio Jubes, eu lutei com 2 caras de São Paulo. Um era guardeiraço, assim, tipo, de querer amarrar o cara inteiro. Sim. E o outro era passadorzão. Sim. Se eu não me engano, o passador era o que tu lutou na tua categoria. Na minha categoria, exatamente. Foi uma luta sensacional. A gente tem algumas fotos aqui, vamos mostrar. Show? Podemos já? Mostrar algumas fotos aqui, começar lá, porque, cara, esse assunto é muito massa. Vamos começar aqui mostrando um pouquinho da história. Aqui não é no Jubes, mas é numa competição que tu foi fora, sem ser no meio universitário. Isso foi num campeonato da AJP, da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Federation. Foi lá esse aí foi na Paraíba, em João Pessoa. Paraíba. Foi legal, no final do ano passado, foi minha última competição do ano passado. Legal. E eu ganhei de atletas que já chegaram a competir mundial em Abu Dhabi, Sim. de atletas de time profissional, inclusive. Bacana. Lutei com 2 caras de um time profissional aqui próximo de Natal, que é a Rox. Legal, legal. Com muito conhecido, se eu não me engano, né? É grande, é do professor Felipe Bezerra. E, pô, lutei com os caras de lá e consegui me sair vitorioso nessa competição. Inclusive, foi uma das competições que me sagrou. Eu fiquei no top 12, eu acho, da América do Sul. Na tua categoria, né? Na minha categoria. Massa demais, cara. Na AJP. Nesse ano eu tô no ranking da CBJJ, que é o ranking oficial do jiu-jitsu, assim, é o mais respeitado. E aí no Brasil eu tô em 6º colocado. Caramba, muito bom, cara. Muito bom. Em 6º, pô, no Brasil, tá louco. E tipo, pô, querendo ou não, eu não tô competindo todos os campeonatos que tem lá no Rio, lá em São Paulo, né? E agora eu vou pro Sul-Americano. E isso tu tá fora do centro. Exatamente. Ali, né? Então, tipo assim, eu vou pro Sul-Americano agora, né? Amanhã eu já viajo. E a minha pretensão é ganhar, se Deus quiser, categoria absoluta, amém. E somar mais pontos, né? Pra subir mais nesse ranking aí, tipo, ser mais visado, né? Sim, sim. Então você soma ponto nessas competições de fato. As competições que você consegue somar pontos são só dessa própria federação ou em outras federações também você consegue somar? Pro ranking da CBJJ, só as competições da CBJJ ou IBJJF, que a IBJJF é a extensão da CBJJ, que a CBJJ é a Confederação Brasileira e a IBJJF é a Federação Internacional. Massa. Então é a derivação de fato. É a derivação, né? Legal. Mas é só as competições desse meio. E aí a maioria, tipo, pô, eu pontuei só nos Opens, que são as competições abertas, né? São os abertos, assim, da federação que aconteceram aqui em Fortaleza. Legal. E eu acho que de todos, assim, que eu competi, eu nunca fiquei, tipo, fora de pódio em nenhum, tipo, sempre foi terceiro. Muito importante. Fiquei em terceiro, na primeira eu fiquei em terceiro, aí depois foi só segundo e primeiro lugar. Aí, tipo, isso somou bastante ponto pra mim. Cara, muito bom, muito bom. Porque, querendo ou não, só o fato de você pegar pódio, né, já ajuda, você já sobe no ranking, muito interessante. Vamos lá pro próximo? Isso aí Foi no Jux? Foi no Jubes. No Jubes já, né? Foi no Jubes desse ano, foi na final do Absoluto. Pô, esse grito aí foi... De alívio, soltou tudo aí. Soltei tudo, porque, tipo, é aquilo que a gente tava conversando, acho que tava fora do ar. Que era, tipo, pô... na final da categoria, né, teve toda ali uma... Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso também antes da próxima foto. Na tua categoria, tu é 8-8. 8-8-300, Cara, na tua categoria, tu ali foi limpando todo mundo. Foram 4 lutas, né? Tu falou, contando com a final.
E aí, nas 3 primeiras lutas, tu limpou. Eu assisti, se eu não me engano, a segunda. Cara, eu até tava brincando com os meninos lá também, que acho que foi, eu não lembro se foi na tua segunda ou se foi na tua terceira luta. Que tu entrou no tatame e foi questão de 30 segundos. A luta durou, acho que 30 segundos. Tu Cara, eu finalizou acho o que foi a cara. segunda. Foi a Se eu não me segunda, engano, que eu foi dei a um tiro de segunda. triângulo. Isso, exatamente. Foi. Do nada tu tirou um triângulo da cartola e, tipo assim, e pegou. Pegou, foi. Porque tu tava um pouco distante do cara. Foi. Eu acho que nem ele esperava que tu ia partir pro triângulo também. E aí foi na luta que, tipo assim, do nada tu puxou um triângulo, encaixou e pronto. Acabou a luta e eu fiquei, tipo, mano. Eu até brinquei com os meninos, né? Pô, o João tem que deixar pros outros também, que é tudo pra ele. E aí você foi até a final. E aí na final você competiu com um cara da Mackenzie de São Paulo. Isso. E foi uma lutaça, cara. Fala pra gente aí que foi uma luta bem. Cara, foi uma luta muito difícil. O cara era muito forte, assim. Sim. E, tipo assim, do pique lá do Arthur, tipo, malucão, assim, de Sim. pá, sair na mão. Sim. E, pô, lutar com um cara assim é difícil, né? Sim, E ele tem muita força também, isso conta muito, muita né? força, muita força. E, tipo assim, eu tava muito doente. Absurdo. O pessoal que tava lá no hotel via, eu tava, nossa, tossindo bastante. Realmente muito congestionado. Tava mal mesmo. Cogitei não ir pro Jubes, porque eu tava muito ruim. Acho que, tipo, um dia antes de eu viajar, a Gabriela, né, minha noiva, ela foi pra UPA comigo, tipo, na madrugada antes de eu viajar. Caramba. Tipo, fiquei em hospital e tudo. Tu viajou de manhãzinha, se eu não me engano, pra chegar em Natal, Foi. mais ou menos ali no fim da tarde, Foi, né? exatamente. Não, eu viajei de noite. Ah, tu viajou de Eu noite? saí daqui de noite, cheguei lá de manhã. Legal. E aí, no Aí, mesmo dia, tu... Foi tipo assim, ó, na noite que eu saí, na madrugada, né, tipo, por exemplo, na sexta. Sim. Na madrugada de sexta, eu fui pra UPA, aí na sexta à noite eu peguei o ônibus. Já viajou, caramba. Foi. Fiquei, tipo assim, a madrugada de sexta inteira praticamente na UPA e tal, aí, tipo, Vida dormi. de atleta, né? Vida de atleta. Dormi ali de dia, tipo, e fui, né? E, pô, não foi uma luta característica minha, de tipo assim, pô, minhas lutas sempre são muito empolgantes, de Sim, finalizar sim. e tal. E, tipo, foi uma luta mais segurada ali, ganhei por uma vantagem, ou foi um ponto, alguma coisa assim. Sim, sim. Cara, a luta foi um jogo de xadrez, na realidade. Foi, exatamente. Porque tava tendo ali muito jogo mental, tanto teu quanto dele, né? Sim. Então, cara, se eu não me engano, ele conseguiu fazer pontuar, ele conseguiu fazer 2 pontos. Foi, exatamente. E aí, tu tinha feito um. Foi. Eu tinha feito uma vantagem. Isso, aí tu tinha feito uma vantagem e ele tinha feito uma também. Só que aí ele já tinha sido penalizado 2 vezes. Isso, e é até bom a gente exatamente. falar sobre isso pra gente falar também como é que funciona essa questão dentro do jiu-jitsu, né? Eu não sei se vai ter uma diferença dentro do esporte, dentro do jiu-jitsu universitário para uma competição Não, fora é da a mesma universidade. coisa. É a mesma coisa? Ah, legal. Se você tem 3 penalidades, a luta já acaba, você já é penalizado e você... 4. São 4? Tipo assim, na primeira penalização é só uma penalização. Na segunda são a punição, né? E uma vantagem pro adversário. Na terceira é uma punição e 2 pontos pro adversário. Aí na legal. quarta você é desclassificado. Ah, legal. Aí o placar, até faltavam 5 segundos para terminar a luta. Isso, exatamente. Ele tava com 2 pontos e uma vantagem e 2 punições. Exato. E eu tava com 2 vantagens. Uma que eu tinha feito de uma raspagem Isso. e outra já da segunda punição que ele tinha tomado. Sim. Aí eu ataquei uma omoplata nele, né? E ele fez uma pegada ilegal por dentro da minha calça. Exatamente. E tipo assim, eu não cheguei a fazer o risco de finalização por conta dessa pegada que me impediu. Se eu chego a ter o risco de finalização e não consigo finalizar por conta da pegada, o árbitro vê, isso gera desclassificação, porque você não pode fazer uma pegada legal para se livrar de uma finalização. E falando sobre o contexto da luta, nesse caso, tu já estava com o braço dele imobilizado também. Né? Sim, o omoplata é aquele golpe que, pô, ele tava preso ali. Sim. E aí eu não consegui finalizar ele, né, por conta da pegada ilegal que ele fez. Exatamente. E aí o árbitro central não viu, mas os 2 laterais viram, e aí notificaram o árbitro central, e aí ele tomou a terceira punição por conta dessa pegada ilegal, e foram 2 pontos para mim. Acabou ficando 2-2 nos pontos, só que eu tinha 2 vantagens, e eu tinha 2 vantagens, ele tinha uma, e ele tinha 3 punições, né? Isso. Aí, tipo, ele entrou em queda assim no final, tipo, pra tentar virar o placar, mas eu ganhei nos pontos. Exatamente. E naquela pegada que tu tinha feito, realmente, ali, era tu virar mesmo pra tentar uma finalização? Tipo, o meu plano era, tipo, ou tentar uma finalização, ou raspar, né? Porque ali a defesa daquela finalização é você girar. Exatamente. Então, tipo assim, se ele girasse, eu ia ficar por cima e ia ganhar 2 pontos. De qualquer forma, ia ganhar. Exatamente. Então, tipo assim, se ele não faz a pegada, eu provavelmente rasparia, né?
ou Ele finalizaria. ganharia pontos ali, né, também. Então, A seria estratégia interessante também. que eu tava seguindo era essa. Exatamente. E tudo isso aí, lembrando que tudo isso aí aconteceu num período, acho que de 15 segundos finais da luta, né? Tipo, eu encaixei uma plata, faltavam uns 30 segundos. Isso, Aí, exatamente. tipo assim, ficou muito tempo, uns 20, 25 Sim. segundos nisso. Aí parou a luta, porque chegou na borda. Aí quando parou, os árbitros laterais notificaram. Sim. Aí ele, voltou no meio da punição. Aí ele veio pra cima, faltava 5 segundos, ele veio pra cima assim, que nem um trator. Mas Eu aí, imagino, tipo, eu eu imagino. defendi. Aí foi até engraçado que, tipo, terminou a luta, né? Acabou o tempo. Aí ele não viu, né? E aí ele começou a, tipo, sair na mão. Acabou a luta, Sim, velho. Pera sim, aí. sim. Aí ele foi mal, é que eu não enxergo. Aí eu, não, tá tranquilo, mano. Mas era um ótimo lutador também. O cara Não, lutava muito, lutava lutou muito. muito. E assim, você via que ele tinha também um jogo mental muito bom, né? No sentido de que. Uma técnica muito boa também. Sim. E, cara, foi uma luta de muita aflição, porque eu lembro que tava uma torcida assim da galera do Ceará lá, cruel pra Sim. ti. E aí quando ele fez os 2 pontos, ficou todo mundo, não, o que é que tá acontecendo, né? O Sim, jogo tá perdendo de 2-0 e tal, não sei o quê. E aí conseguiu virar nos segundos finais. E, cara, foi uma lutaça, foi uma lutaça. Aí você se sagrou campeão da tua categoria, né? Foi. Pegou o primeiro lugar. E aí você foi pro absoluto, né? E aí no absoluto, como é que funciona o absoluto? Eu fiquei sabendo que, se eu não me engano, só pode participar do absoluto quem medalha na sua categoria, né? Exatamente. E aí pode ser medalha de ouro, prata e bronze, aí pode competir. Sim. Você pode se inscrever. Se você foi terceiro lugar, você pode se inscrever, mas aí é de livre-arbítrio, né? Tipo, só se você quiser também. Mas fui pro absoluto e foi aquela coisa, né? Tipo, eu fui meio, tipo assim, meio puto. Sim, Porque... foi com sangue no olho, foi porque com sangue no olho, teve porque essa o briga pessoal na ficou... final. Foi Porque a gente não cruel. falou, mas teve uma discussão ali com os árbitros da Não, e foi comissão grande, técnica pô. ali do... Foi Exatamente. grande. Eu saí logo, né? Pra, tipo, não me Sim, prejudicar nem sim. O nada. teu próprio técnico, né, que é o professor que estava lá Foi, da Universidade o Federal do Clovandir. Ceará também, pediu para sair também. E assim, ele mesmo já saiu, o próprio presidente aqui, a gente pode citar também, o Edson Bolivar, né? Todo mundo saiu realmente, obviamente, primeiro te parabenizando por ter Sim. sido campeão, mas falando, olha, no absoluta, se ele competir, a gente vai disputar de novo. E assim, por que a gente fala isso? Porque, se eu não me engano, de cada estado no absoluto só pode um atleta também, de todas as categorias, isso. né? Então, por exemplo, se teve um outro atleta que medalhou de São Paulo, né, que se pegou pódio, e ele quiser ir também, aí tem que se decidir entre eles para saber quem vai. E aí ficou todo mundo, não, se ele for, o João vai pegar ele na final, a gente vai ganhar dele de novo e tudo mais e tal, para desmistificar isso aí, né? Sim. E aí teve uma confusão no final da comissão técnica lá de São Paulo com os árbitros, né? Que eles estavam querendo dizer que não, o árbitro viu uma coisa que não tinha, ele não fez a pegada por dentro da calça, mas ele fez, né? Os dois árbitros viram, notificaram o árbitro No central. vídeo também dava pra ver. Sim, sim, exatamente. Aí ele ficou dizendo que não e não, mas pegou e aí foi desclassificado, né? Tomou a punição e, enfim, perdeu a luta. E aí no absoluto foi um outro competidor por São Paulo, né? Foi. Tipo, foi o Igor, eu acho o nome dele. Sim, sim. Igor. Por aí, mais ou menos. E aí, mas tipo, que era assim, muito bom também. Muito bom. Ele, tipo assim, é um atleta que já tem mais, tipo assim, nome lá na Mackenzie, né? Ele foi campeão do Jubes do ano passado, na categoria dele. E, tipo assim, eu fui dormir no dia anterior no hotel, tipo assim, pô, eu vou lutar com aquele cara de novo, eu vou ganhar dele agora. O jogo mental, né, cara? Como é que fica o psicológico do atleta, né? Eu vou ganhar dele, tipo, não vou deixar dúvida dessa vez, porque, pô, é complicado, pô. Eu tava ali doentão, me matando pra estar lutando, aí os caras vêm falar que, pô, ele ganhou Pô, loucura. Eles estavam falando que moralmente eles tinham ganhado, né? Porque, não. enfim, mas enfim, não... Aí, tipo assim, eu falei com o professor lá da Mackenzie, tipo, pô, você é um ótimo professor, ele é um ótimo atleta, e é isso, tipo, não tenho muito o que falar também, eu fiz minha parte e ganhei, né? Sim. E aí, tipo, eu queria meio que esse sentimento de vingança, assim, né? Tipo, aquela... Mas, tipo assim, o pessoal de lá é muito gente boa também. Eu conversei com o Igor, né? Depois a gente lutou na final, acabou lutando na final da absoluta, né? A gente vai chegar lá. Mas a gente conversou e tal. É um cara legal. Foi sim. A luta foi muito interessante também, porque foi uma batalha também. Foi um jogo de xadrez também, igual a final do... Porque, assim, tem lutas que, como eu te falei, teve uma luta, foi a tua segunda luta, terminou em 30 segundos, se eu não me engano. E aí, a final, a gente vê que é um pouco mais trabalhado, os dois atletas estão com mais cautela, porque sabe que realmente, se for explosivo, você pode perder ali, né, numa defesa de guarda, por exemplo. Então, cara, é uma coisa ali, um jogo mental muito grande, né, psico muito grande. E aí, vamos continuar aqui, aí, se eu não me engano, as próximas fotos são Ah, não, essa aí é aqui em Fortaleza mesmo, né? É aqui em Fortaleza e é de uma competição oficial da CBJJ e BJJF, tem até a logo ali no tatame.
Legal. Isso aí eu tava com o patch, né? Que é essas coisas que a Sim, gente cola sim. no kimono. Eu tava com o patch do Ceará que eu usei no Jubes de 2024, Isso, de exatamente. Brasília. E esse patch aí embaixo, que eu levo no meu kimono de competição. J era o apelido do meu pai, eu tô até a blusa aqui também, né? Ah, legal. Era o apelido do meu pai, ele veio a falecer, né? E aí, tipo assim, a AMA era uma associação que ele tinha de apoio ao meio ambiente lá em Granja. Que massa, cara. Ele massa. era cabeleireiro, né? E também ambientalista, Que ativista massa, político. cara. Que massa. Então, eu sempre carrego isso até para aquilo que a gente falou, né? Tipo, ele sempre ter me apoiado no jiu-jitsu e Sim, tudo. sim, sim. Teve um apoio muito grande dos teus pais, né? Principalmente do Sim. teu pai. Principalmente do meu pai, Tipo, ele veio a falecer em 2019, no ano que eu falei pra ele que eu ia competir, aí, tipo, passou um tempo assim, ele morreu, infelizmente, trabalhando e tal. E aí, tipo, foi um trauma muito grande na minha vida, né? Também, ele foi assassinado, então, tipo assim, foi um trauma pesado. Poxa, cara. E, pô, marcou muito até hoje, é uma coisa que eu lido com isso todo dia, né? Mas é algo que me fortalece, tipo, ter a Sim, memória sim. dele ali, saber que ele me apoia. E carregando contigo, né? Exatamente. Dentro do tatame, muito interessante. Eu gosto de, tipo, trazer sempre ele, trazer sempre tudo aquilo que ele me passou e a memória dele, né? Eu Sim. acredito muito num ditado japonês que fala que nós morremos 3 vezes, né? Morremos quando a alma deixa o corpo, morremos quando a última pessoa chora pela gente aqui na Terra e quando o nosso nome é falado pela última vez. Sim, sim. Então, tipo assim, Interessante, eu cara. quero manter meu pai vivo Sim, o mais sim. longe possível. Sim. Então, Até porque ele vive dentro de ti, assim, Sim, né? Obviamente, né? exatamente. Ele vai ali, tá sempre contigo, então... É bacana, cara, bacana esse ditado. Aí é na mesma competição? Não, isso aí foi numa Copa do Brasil que rolou aqui esse ano. Essa final, isso aí foi a final do absoluto. Tava Massa. valendo uma grana boa. Aí eu, tipo, Bacana. pô, tava bem preparado e aí eu Legal. consegui finalizar o cara. Acho que esse cara aí era da pesadíssimo, que é uma categoria sem limite de peso. Legal. E aí consegui finalizar rápido, foi legal essa competição. Cara, bacana. E a gente fala aqui no quesito de premiação, mas é porque isso pro atleta conta muito, né? Porque muitas dessas competições você, obviamente, tira do próprio bolso, chega ali gente de patrocínio que ajuda muito também, mas uma grana dessa numa final de competição, obviamente, ajuda muito até para reinvestir, né? Com certeza. Então é bacana também. Pode ir para a próxima. Aí, né, nós temos. Aí é no absoluto, né? Primeira luta do absoluto do Jubes 2025. Isso. Esse atleta, se eu não me engano, ele é do Distrito Federal. É do Distrito, né? Essa luta também foi bem interessante, porque ele também era um atleta muito bom. Era né, muito cara? bom, ele era judoca. Lutava bem também. Tipo assim, isso aí, a primeira do absoluto, eu acho que ela determinou como ia ser o meu absoluto, sabe? Tipo, porque eu cheguei no absoluto com aquela mentalidade, tipo, poxa, ontem eu lutei feio, entre aspas, tipo assim, foi uma luta que terminou ali por uma vantagem ou outra. Hoje eu não vou cometer o mesmo erro. Entendi. E aí, tipo assim, tava todo mundo esperando que eu fosse chamar pra guarda, né? Pô, ele vai chamar pra guarda de novo, pai. E eu sabia que ele era judoca, então, pô, não vou trocar judô com judoca, né? Ele vai me derrubar. Sim. Aí eu, pô, vou entrar uma de wrestling nele e é isso. Sabia que ele tava respondendo muito a finta, né? Então, tipo, no vídeo, a gente vai até ver depois, eu finto muito assim, aí quando eu vejo que ele perdeu o tempo, ele ia à distância, aí eu entrei e, tipo assim, foi meio que um recado pra todo mundo que tava ali, tipo assim, pô, não é, tipo, bobeira, não é, tipo, ficar tirando. Inclusive, não, essa né? foto é de uma queda que tu deu, né, nele, e Exatamente. aí gera ponto, obviamente, também. E aí foi muito interessante. Foi bem no comecinho da luta. Podemos ir pro vídeo, que eu acho que o vídeo mostra melhor. Tá aí, ó. Aí o momento do... Cara, muito bacana. Cara. Foi muito massa. Aí foi a segunda aí já luta do absoluto. Contra o da Paraíba. Da Paraíba, gente exatamente. boa, que lutava cara. muito bem também, Lutava né? Eu muito lembro, se bem. eu não me engano, das lutas dele. Ele pegou no triângulo legal também aí, né? Foi. E aí foi a Muito final massa. com o Aí foi a moleque de final São contra Paulo. o atleta de São Paulo. Isso aí foi no finalzinho da luta, foi um momento que ele explodiu. Cara, o finalzinho da luta também foi muito interessante. Foi. Vamos falar já um pouquinho sobre isso aí quando o vídeo parar aí no... Um grito, né? Cara, foi muito bacana, muito bacana. E por quê? Porque, apesar de não ter sido o mesmo atleta da Mackenzie lá, mas a galera de São Paulo tava toda lá, obviamente, torcendo por eles, né? E tava do Ceará também. Então, criou-se uma rivalidade ali entre o Ceará e São Paulo. Foi, criou. E aí, na final dessa luta, mesmo que não tivesse sido aquele mesmo atleta, mas foi um jogo de xadrez também essa luta, porque, além dele ser muito bom, e a gente conversou um pouquinho sobre também depois, que a gente tinha o nosso grupinho lá da galera do Jiu-Jitsu que tava lá junto, né? O Lucas, o Arthur, inclusive um abraço aí também pro Lucas, pro Arthur, pro Paulo, pro Rafael, que tava todo mundo junto lá.
E aí eu te perguntei depois da luta, né? Cara, realmente tu foi numa estratégia com ele de ser um pouco mais cauteloso, porque ele tinha uma guarda muito boa, e aí tu sabia que realmente aquela luta de chão mesmo, de tatame, em qualquer momento ele, por ter uma guarda boa, se tu atacasse ele poderia defender, e aí geraria pontos pra ele também, e aí tu foi muito mais cauteloso nessa luta também, mas foi uma luta realmente de emoções, porque se eu não me engano ela também foi decidida nos finais, né? Nos Foi. segundos finais. Pô, eu lembro que eu recebi uma mensagem logo depois que saí dessa última luta, um áudio do Iago, meu professor, né? Ele tava assistindo e tudo ao vivo. Tava sendo transmitido, né? Tava, Legal, tava. legal. Aí ele, pô, mano, você tá ficando doido, mano. Quer matar a gente do coração. Ontem já foi desse jeito, mano. Tu podia ter raspado antes e tal, não sei o quê. Aperreadinho, coitado. Mas na hora Aí- da luta também, né, cara? Não porque, tem- tipo assim, é muita estratégia, né? Como tu tava dizendo, tipo... esse cara, ele tem um jogo de guarda, tipo, de guarda de lapela, né? Que ele amarra muito. Então, Sim. tipo, se ele te amarra e te raspa, é um trabalho duplo, porque você tem que se desvencilhar dele, raspar de volta e não entrar na guarda. Então, tipo assim, é muito... Se você deixar o cara entrar no jogo dele, é muito difícil. Sim. Então, o que foi minha estratégia? Pô, eu não vou sair passando que nem louco, porque aí vai abrir uma brecha, ele vai passar a lapela e pronto, aí me amarrou. E aí eu vou ter mais trabalho, né? E, tipo assim, eu vou tentar chamar pra guarda e fazer o meu jogo. Só que eu imaginava que ele fosse chamar junto. E aí, o que foi que eu percebi? Eu percebi que ele sempre passava a lapela do lado direito, por baixo da perna, e pegava por dentro. Aí eu só segurei a mão direita dele, fiquei segurando a mão direita dele. Se tu vê na luta, eu fico segurando a calça e a mão dele aqui, ele fica Sim. tentando tirar pra conseguir fazer a pegada. Mas ali eu matei o jogo dele. E aí, tipo, eu não necessariamente estava tentando fazer alguma coisa, só matar ele ali, porque eu sabia que no final, eu até era mais pesado, né? Ele era da 8.2, eu sou da 8.8. Eu sabia que no final ali, se a gente fosse trocar força, eu ia conseguir me Tinha sido sobressair. superior nesse sentido, sim, sim. Então, tipo assim, a minha estratégia com ele foi, tipo, segurar a luta até o final ali e no final sair na mão, porque na loucura, assim, eu sabia que ia dar certo. Sim. E aí foi o que aconteceu, foi né? Acho que exatamente o que faltando aconteceu. 10 segundos também, tu Foi. atacou e tu conseguiu fazer, se eu não me engano, 2 pontos, né? 5. 5 pontos, Foi. exatamente. Tipo, eu tava de guarda, aí tava empatada a luta, faltavam uns 15 segundos. Sim, Aí sim. eu olhei pro relógio, aí, pô, é agora. Aí raspei ele, aí ele se desesperou pra raspar de volta, eu passei a Sim. guarda, terminei a luta com a guarda passada. Cara, foi muito massa, foi muito massa. E aí foi uma comemoração louca, porque Foi. eu acho que foi nessa hora que tinha ali o tatame, e aí a galera do Ceará invadiu Foi, ali, foi. e aí invadiu, comemorou e tal. Se eu não me engano, tem na live no perfil oficial da FUSI, né? Se eu não me engano, acredito que sim. tem a live lá gravadinha da galera invadindo e comemorando. Cara, foi muito massa, foi muito Foi massa. irado, foi Mas, irado. obviamente, todo respeito à galera da Mackenzie ali, porque Sim, sim, os os lutadores caras da são Mackenzie bons. ali, cara, os atletas de São Paulo são muito bons. E aí, premiações agora, né? Sim. Aí foi do Jubes 2024, do Jubes do ano passado, Isso. com 2 medalhas também, porque tu foi campeão na tua categoria e medalhou também, foi campeão também Do do absoluto, absoluto, né? E aí também tu recebendo o troféu de melhor atleta universitário do Jubes? Não, essa aí foi o prêmio que a UFC recebeu Ah, como sim. uma das equipes. Das IES, se eu não me engano. né? Das IES, das instituições legal, de legal. ensino, que ficou em terceiro no jiu-jitsu. Legal. Porque nós tivemos no ano passado, foi eu, que fui campeão categoria absoluto, teve o Igor, que foi campeão na categoria, e teve o Daniel, que foi campeão na categoria e terceiro no absoluto. Legal. Então, tipo, foram muitas medalhas Só para da, a UFC só do da jiu-jitsu. UFC teve muitos atletas ali que subiram pro pódio, então realmente Aí isso a ajuda UFC muitas pontuou vezes, né? bastante. E aí o pessoal Legal. me escolheu lá para subir, para representar a UFC nessa premiação, Legal. fiquei muito feliz. Tem que ser o cara do absoluto, né? Mas vamos para a próxima também, que a próxima é muito interessante. Aí no Jubes também, né? Tá aí o atleta também de Mackenzie, né? Que Foi lutou da contra final ele da categoria. final, luta muito também. Esses 2 atletas também que pegaram o terceiro lugar, né? Sim. Que é o Rafael, porque não tinha como esquecer do Rafael, né? Todo mundo gritando o nome dele também. Eu não lembro de qual estado ele é. É de Goiás, eu acho. Ele é de Goiás? Acho que é. Cara, ele é interessante. Ele lutou bem pra caramba também. Foi. Chegou a se machucar, né? Tá Foi dando aí mais ali, ou menos pra ver ali na tava testa sangrando dele. aqui a testa Tava dele, sangrando né? bastante ali. E aí esse atleta também, cara, que pegou o terceiro lugar, Pô, ele lutava bem pra caramba muito também. bom esse cara. Luta bem Lá pra do caramba Tocantins, também. o cara Eu é acho que a muito luta sinistro. dele, ele só foi eliminado mesmo por detalhe. Acho que a luta Foi dele por no detalhe. pontos. Foi eu que lutei com ele na semi. Ah, foi? Foi.
Eu ganhei dele por pontos, assim, tipo, foi uma luta dura. Cara, Foi eu uma não luta dura. lembro, não lembro da tua Foi. luta com ele. Mas, Foi bem cara, dura, mas, tipo, interessante, pô, o cara interessante. muito forte. E a gente Sim, conversou, sim, assim, no luta boa. caminho pro pódio, né? Tinha uma Ah, eu fila. acho que eu tô lembrando agora, Pois Cara, muito tipo, interessante. a gente conversando e, pô, a história do cara é massa e tal. O cara era Sim, do interior do sim, Tocantins e tudo. Aí, tipo, sim. foi pra... Cara, todo mundo ali tem uma história muito bacana, assim, que Sim, dava pra contar também. Vamos à próxima, que a próxima também é a mais interessante aí, né, que é a... Estamos aí na Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a grande CBDU, e Isso. você recebeu o prêmio, aí sim é o prêmio de melhor atleta ali, né, do Sim. JUBS, né? Isso. Melhor atleta de jiu-jitsu do JUBS de 2024, né? Na verdade, do Circuito Universitário de 2024. Sim. E aí, pô, foi uma grande honra, foi um evento enorme, assim, foi lá em Brasília também, foi em fevereiro desse ano. Cara, muito legal. E, cara, foi incrível, assim, a hospitalidade, hotel, pô, eu me senti um atleta olímpico. Sim, Absurdo. sim. É O evento também contexto foi muito incrível, grande. foi incrível. E aí, Foi uma representando o grande Ceará, honra. só tinha tu lá ou tinha uma outra galera? Do Ceará, cara, do Ceará acho que só tinha eu. Cara, legal, legal. Nessa... Olha a responsabilidade, né? Sim. Muito grande. Não, minto. Tinha. Eu acho que tinha uma menina do futebol eletrônico. Ah, devia ser a Leca, então? Não é a Leca. É uma lourinha do cabelo cacheado assim. Ah, não. Eu Eu não. poderia falar que era a Letícia que competiu pelo Ceará Não, também, não né? é a Mas não era Letícia. A ela Letícia é foi a da primeira UFC. vez, É da exatamente. Uniateneu essa menina. Ah, não, então não Eu, cheguei a eu conhecer. lembro dela porque eu competi com ela. Nesse evento aí tem uma competição na internet de atleta mais influente também. Ah, E aí, legal, tipo, legal. eu competi contra ela. Aí Ah, por isso que eu legal, lembro. legal. Legal, cara, legal. E aí tu ganhou de atleta do circuito mesmo do Sim, do universitário. jiu-jitsu, Cara, bacana, bacana. E tem mais alguma? Foram as fotos, cara, é isso. João, a gente tem muita coisa para falar, na verdade, né? Muito mais coisa para falar. Infelizmente, já estão me pedindo aqui para encerrar, porque infelizmente é o tempo do programa. Mas, cara, eu queria passar mais 2 horas aqui conversando, porque a gente tem muito mais história. Teria muito mais coisa que eu queria conversar contigo, realmente, como lutar no absoluto, por exemplo, contra um atleta mais pesado, porque o absoluto ele é aberto. Então, você pode pegar ali um atleta. Inclusive, teve atletas, né, dessas categorias mais pesadas no JUBS 2025. Uhum. E, se eu não me engano, acho que tu só não chegou a pegar, né? Nenhum atleta assim, com peso maior que o teu. Sim, Chegou a lutar? Não, eu ia lutar, eu tava esperando lutar com um cara lá na semifinal, que eu acho que ele era do Distrito Federal, que ele tava até carregando uma capivarinha assim, tu lembra? Sim, muito. Pô, o cara é enorme. Muito, sim. Aí ele chegou a perder, se eu não me engano, antes de lutar contra ti. Ele perdeu pro cara da Paraíba. Eu fiquei surpreso até porque o cara da Paraíba era do peso leve. Exatamente, Pô, exatamente. deu uma pisa assim nele. Exatamente, Caraca, foi uma véio. luta. Cara, se eu não me engano, teve uma hora lá que ele ganhou as costas. Eu assisti essa luta, Foi, ele ganhou as derrubou, costas. pegou as e aí costas, você ganhar as caraca. costas de um atleta mais pesado que você é muito complicado, né? Mas, cara, é isso, João. Eu agradeço muito a sua participação aqui, cara. Foi uma conversa muito bacana. Gostaria de ter conversado mais novamente, mas infelizmente é isso. Tem alguma coisa que você queira falar, algumas considerações finais, né? Expectativas sobre o próximo Jubes, porque você vai competir de novo, obviamente, né? Um Jubes da vida aí. Sim. Então, alguma coisa que queira falar no final? Pô, posso falar ali? Pode falar na câmera aí, a câmera é sua. Pô, só agradecer a todo mundo que tá acompanhando, né? Agradecer a produção, que ajudou demais. Agradecer ao Cláudio, né? Que tá aqui fazendo a nossa conversa rolar. E, pô, queria agradecer também aos meus patrocinadores, né? O Iago, o Centro de Treinamento Físico Lobos, a minha equipe, a UFC, que tá me apoiando, e o professor Clovandi, que é um cara que tá meio que advogando por mim. Então, gostaria de agradecer de coração essas pessoas. Gostaria de agradecer a minha noiva, que tá aqui, que uma das minhas maiores apoiadoras é ela. E, pô, no mais é isso. A conversa foi muito boa. Espero um dia poder voltar aqui depois e conversar mais, porque realmente tem muito mais assunto pra gente falar. Meu Instagram acho que passou, né? João Rocha. Se quiser, acompanhe lá. Tem muitos vídeos Por favor, de por favor. técnica e de humor e tudo mais relacionado ao jiu-jitsu. Inclusive, Legal. tive um alcance muito bom ultimamente. Acho que chegou a 2 milhões em tipo 1 mês e meio. Bacana, cara, bacana. Mas, tipo assim, Levando isso, esporte pessoal. a outro patamar, né? Legal. Sim. É isso. Vou estar competindo no Sul-Americano essa semana. Viajo agora quinta-feira. Espero que dê tudo certo lá. Muito obrigado e até a próxima.
É isso, João. Novamente eu quero agradecer a sua presença aqui, tanto de você como da sua noiva também. Fico feliz que vocês tenham conhecido a instituição Casa de Vovó Dedé. Sim. Fico feliz por todo o apoio que você tem, né, dos técnicos, dos professores, dos patrocinadores. Isso é muito importante para um atleta hoje, de jiu-jitsu, de qualquer outra modalidade esportiva. E fico feliz que nós tivemos essa conversa aqui, né, muito interessante. Foi super proveitoso, tanto para a gente quanto para quem está assistindo também, com toda certeza. No mais, novamente, quero agradecer a sua presença. E é isso. Agradeço também a sua por ter nos assistido. Infelizmente, ficamos por aqui e até o nosso próximo programa.